Tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque tem jogo importante e a grande notícia, ele está de volta, Yuri Alberto, recuperado, a gente vai falar a respeito, projetar o time que pode ter preservações. A gente também vai falar de um lateral que pode sair, tem proposta e Augusto Melo se pronuncia em meio a todos os bastidores políticos do clube. A gente vai falar sobre isso, mas também tem muito mercado da bola. Já se inscrever? Já se inscreveu? Obrigado se você já se inscreveu. Se não, por favor, não custa nada inscrever-se. É o botão ali, clique em inscrever-se, vamos nessa. Sextou, rapaziada. Bora projetar esse confronto diante do Botafogo no Rio de Janeiro. Não será fácil, né? Mais um duelo difícil e o Corinthians com algumas dificuldades de elenco, né, do time, visando a Copa do Brasil. Quarta-feira que vem, vocês sabem, tem nada menos do que um derby pela Copa do Brasil, oitavas de final. E um derby, ele é sempre um derby, ele é sempre mais do que um jogo. Então, mesmo que a gente esteja falando de um duelo decisivo de Copa do Brasil, o fato de enfrentar o Palmeiras significa muito mais do que isso. O fato de hoje o Palmeiras estar numa condição até melhor, tecnicamente e tal, apesar de ter perdido o Paulista, faz com que o Corinthians esteja atento, né, para não ser eliminado pelo arquirrival. Conseguiu no Paulista superar o Palmeiras, depois o Palmeiras acabou superando no clássico do Campeonato Brasileiro e agora eles se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Quantos duelos, né, entre os dois, e a gente sabe o quanto isso representa e significa. Aquilo que falávamos sobre o Yuri Alberto era verdade, ele realmente estava sendo preparado para essa disputa diante do Palmeiras. E olha, nos últimos tempos aí o Corinthians sentiu muito a falta do seu artilheiro. E uma semana maravilhosa, especial para ele, né? Ele até falou, dando entrevista para o clube ali, né, na renovação, estava lá com a sua filhinha, muito feliz, contente, e usou a seguinte expressão: eu amo este clube e ainda seremos muito felizes juntos. Ele usou palavras e frases como essa, né? O Yuri é um cara especial, sou fã, confesso, da pessoa, né? Acho um cara extremamente dedicado, um profissional, comprometido e cara, renovando até 2030, por mais que a gente saiba, né, que no futebol essas coisas elas normalmente não se cumprem, a gente está falando de um cara que o Corinthians está conseguindo segurar e ele está ficando feliz com isso. É muito difícil, né? Eu já falei, se for buscar no mercado, não vai achar um cara com esse nível, com esse profissionalismo, comprometimento. Então, que baita reforço o Corinthians está tendo ao manter o Yuri Alberto. E ele está de volta, já para esse jogo contra o Botafogo, relacionado no banco de reservas. A tendência é que ele ganhe alguns minutos? Sim. Embora o Botafogo jogue no gramado sintético, né, e ele tá voltando de uma lesão na coluna, não sei se isso tem muito a ver, né, mas a gente sabe que o impacto é um pouquinho diferente, né, na grama sintética, pelo menos é o que os jogadores falam, a gente sabe que seria importante, né, ele soltar um pouquinho a musculatura visando esse jogo de quarta-feira. Então, titular, dificilmente. E o Dorival deve fazer algumas preservações justamente pensando nesse jogo. Os caras ficaram um mês parado, né, 2 semanas de férias, 2 semanas de treinamento, não sei o quê. Mas assim, a gente sabe, né, que dessa sequência, se você começar a jogar quarta e domingo com todo mundo, ninguém vai aguentar. E o teu nível de intensidade no jogo, ele também vai diminuir. Então, a tendência é que ele preserve alguns titulares. Só que aí o Campeonato Brasileiro fica um pouco rifado, né? Você também não pode descaracterizar tanto assim o time, porque o jogo é difícil contra o Botafogo no Rio de Janeiro. O Ranieri tá de volta, mas o Garro tá suspenso, assim como o Martínez. Então, assim, a projeção de time, ela é de uma escalação bem diferente, gente. O Hugo joga no gol, mas na direita, por exemplo, o Mateuzinho não deve jogar. Então, será que vai o Léo Maná ou o Félix Torres, que sofreu muito, né, especialmente no Clássico Majestoso, muitas críticas, né? Então, daqui a pouco ele pode usar o Léo Maná por ali. A dupla de zaga, que hoje é a titular, Gustavo Henrique e André Ramalho, eles foram muito bem contra o Cruzeiro. Se for tirar os dois, Kaká e João Pedro Tchoca. Será? Ou o Gustavo Henrique, que fez um controle de carga recente, né, e que também não está numa sequência tão grande, pode daqui a pouco ganhar uma sequência, né, já que o Tchoca não tem recebido oportunidades. Talvez seja esse o jogo. Enfim, na esquerda o Angileri, né, porque já que o Bidu é o novo titular, então o Angileri pode pegar um jogo aí. No meio, Ranieri, o Charles, que acho que entrou bem contra o Cruzeiro também. O Carrilho, que hoje é um reserva, né, infelizmente. Não está jogando absolutamente nada, não sei se está sofrendo fisicamente, mas podemos entender aí Ranieri, Charles, Carrilho, quem mais? E aí pode entrar um menino Bahia, por exemplo,
não tem mais o Coronado, né, que fazia às vezes, né, de um substituto do Rodrigo Garro, e como meia não tem tantas opções assim. Bom, reforça o meio de campo e na frente o Romero e o Thales Magno, já que o Memphis e o Yuri são titulares absolutos e talvez eles sejam os titulares na quarta contra o Palmeiras. Falei que tem uma proposta por lateral, é a do Besiktas, né? Da Turquia, que estava negociando com o Emerson Royal, brasileiro que parou no Flamengo. Aliás, essa janela do Flamengo aí, meu Deus. E aí teve uma proposta pelo Mateuzinho, só que o interesse, pelo menos, né? A notícia do André Hernan. Só que o Corinthians tem 60% só do Mateuzinho e o Corinthians pagou 4 milhões de euros, mais de 20 milhões de reais por esses 60%. Então, para o Corinthians ficar satisfeito e recuperar o valor investido, teria que ser uma proposta de 8 milhões de euros. E o Besiktas não vai oferecer 8 milhões de euros por um lateral. E o Corinthians também não tem interesse de vender, e muita gente questiona isso. Pô, caramba, o Mateuzinho vende para contratar outro. Não tem tantas opções assim no mercado em termos de lateral, né? O Mike, recentemente, aí, que estava para sair do Palmeiras, acho que não jogaria no Corinthians, né? Mas conseguiu ir pro Santos via Alexandre Matos, o Grêmio estava na parada. Enfim, são raros jogadores bons assim disponíveis que você consegue uma oportunidade de negócio. E, cara, não dá para contar com o Léo Maná, por pior que seja o Mateuzinho, ou com o Félix Torres. Então, diante disso, o Corinthians não quer negociar o jogador. Agora, falando a respeito de Augusto Melo, que foi alvo de protestos da torcida, né, na quinta-feira, lá no protesto das organizadas. O Augusto se pronunciou um pouco chateado de que ele estava no bolo dos dirigentes, né, que foram alvos ali, né? Ele falou, vocês estão me comparando com esse pessoal que ficou 16 anos no poder e tal, porque estavam lá, né? O Duílio, o Andrés, o Roberto de Andrade, o Mário Gobi, estava lá o Augusto também. O Augusto que acabou decepcionando muito a torcida do Corinthians, né? Ele foi alvo de uma grande esperança quando ele foi eleito. E ele não conseguiu, até agora, né, completar o seu mandato, está afastado e tem uma assembleia dia 9 de agosto que pode reconduzi-lo ao poder ou não. Só que o grande problema disso tudo é que o Augusto, começou a ser denunciado, começou a ser indiciado pela Polícia Civil, o Ministério Público acatou a denúncia, a Justiça também, ele está como réu agora respondendo esse processo por crimes complicados, né? Furto qualificado, associação criminosa, lavagem de dinheiro, ele e outros ex-diretores. O primeiro contrato de patrocínio que ele leva ao Corinthians já tem todo esse rolo, que é a Vai de Bet, por conta do intermediário e tudo mais. Então, o torcedor tá muito decepcionado, né? Mas o Augusto, ele tá se defendendo, né? Ele se pronunciou, dizendo, confia em mim, não acreditem em narrativas, né? Dessa turma que quer voltar ao poder. Se eu sair de lá, quem que vocês acham que vai voltar? Então, acreditem em mim, tudo será aprovado e tudo mais, né? Falou, se defendeu das coisas, né, que ele fez no clube. Pode perguntar para as pessoas, eu nunca usei R$1 do cartão corporativo do clube e tudo mais. Então, ele fez a sua defesa. E é o que todo mundo fala sobre o Augusto, né? Porque o grande problema é o indiciamento, são as denúncias, ele realmente está respondendo esses processos, né? Isso realmente não ajuda, né, na imagem, na reputação do Augusto. Agora, todo mundo fala a respeito do Augusto. Cara, ou ele realmente está falando a verdade e ele está convicto nisso, ou ele é um grande mentiroso, né? Só que a gente não sabe, a gente só vai saber quando tudo for devidamente esclarecido, né? O fato é que ele está muito chateado, né? Porque a torcida estava voltada apenas para a renovação e transparência, para os ex-presidentes, e de repente se voltou contra o Augusto também. E aí, o que vocês estão achando de tudo isso? Eu tô falando especificamente sobre o jogo também, contra o Botafogo. A postura diante do Cruzeiro ela foi muito interessante. Defensivamente, um time aplicado. E a gente sabe, né, que depois da derrota para o São Paulo, meio que o Fabinho Soldado deu uma chacoalhada no vestiário. Mas isso precisa seguir, né? Por mais que daqui a pouco o resultado não venha, por mais que o jogo seja difícil, sei lá, um empate, ou o Corinthians busque uma vitória, o fato é que o time precisa reagir. E reagir não necessariamente no resultado, porque, repito, é difícil, mas vende caro, te entrega, sabe? Morde, marca, não deixa se criar
sabe? E isso é que incomodou o torcedor no clássico contra o São Paulo, até por se tratar de um clássico, né? Então, a postura diante do Cruzeiro, apesar da vitória não ter vindo, ela foi muito mais elogiada. O problema todo é um time descaracterizado, né? Mesmo assim, quem entrar precisa entender o espírito. Será que isso vai acontecer? Fiel, e o Corinthians continua tentando no mercado da bola e o nome da vez é o do Victor Sá. Janela de transferências, tudo pode acontecer. A janela aberta até o mês de setembro, tudo pode acontecer. Inclusive contratações. O Corinthians fez agora uma proposta pelo Victor Sá, do Krasnodar da Turquia. O Corinthians negocia com o Krasnodar da Turquia a contratação do Victor Sá em definitivo. O Corinthians gostaria de contratar o jogador em definitivo. O problema é que o Corinthians não tem dinheiro para contratar o jogador em definitivo. Então é possível que isso aconteça, que a negociação aconteça por empréstimo. De qualquer maneira, está adiantada a negociação. O Victor Sá já demonstrou interesse em jogar no Corinthians. O jogador que teve uma passagem pelo Botafogo, tem 31 anos de idade, jogador que está lá no futebol da Turquia, jogou também na Áustria, jogou também na Alemanha e jogou, como eu disse, no Botafogo. É uma das contratações que o Corinthians tem como prioridade, porque o Corinthians quer um jogador de velocidade pelas pontas. Indicação do técnico Dorival Júnior. O Corinthians tentou contratar o Biel do Sporting de Portugal, não conseguiu contratar o Biel, justamente porque o Sporting pediu muito pela contratação do atacante, que acabou acertando com o Galo, né? O Biel vai jogar no Atlético Mineiro. O Corinthians perdeu essa contratação. Está tentando fazer de tudo para contratar o Victor Sá. O Dorival Júnior pediu 4 contratações, 4 reforços, 2 meias e 2 atacantes. Quer um centroavante reserva também para jogar no lugar do Yuri Alberto quando o Yuri Alberto não puder jogar. Quer um atacante de velocidade, quer um meia que possa jogar no lugar do Garro quando o Garro não puder jogar. Vai ser o caso, por exemplo, contra o Botafogo, né? Então quer 2 meias e 2 atacantes. Fiel, o Corinthians olha para o mercado e tem Victor Sá, de 31 anos, no radar. O ponta que está lá no Krasnodar da Rússia foi oferecido e está sendo avaliado internamente. Tem velocidade, experiência, mas também tem a conta. Será que vai dar para pagar? Segundo o meu timão, o staff do jogador procurou o clube que analisa a condição física, custo salarial e o encaixe no elenco e já até ofereceu uma proposta ao jogador. Fiel, é complicado, o Corinthians precisa muito trazer jogadores, mas se vier com custo controlado faz mais sentido. O clube mantém outras opções abertas para a mesma função e prioriza negócios de baixo risco, fim de contrato, redução salarial ou acordo com um investidor. É o caminho qualificar sem ferir o caixa, especialmente depois das últimas notícias financeiras. E aí, Fiel, você traria Victor Sá essas condições ou apostaria na base enquanto não pinta outro nome de maior impacto? Comenta aqui que eu quero saber, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Até a próxima, valeu e vai Corinthians!